Bom dia a todos vocês. Meu nome é Jéssica, aqui da Bu, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito desse tema ainda que é um tabu, que muita gente tem dúvidas, né? Mas eu gostaria de começar fazendo uma analogia, para a gente já começar esse evento com a cabecinha bem aberta para o que vem por aí. Quem é das antigas aí, empresário há mais tempo, sabe como que era antes. A gente tinha que ser resiliente para a gente ter sucesso. A gente sabia que se a gente abrisse uma empresa, provavelmente a gente demoraria ali pelo menos uns 5 anos para começar a ter lucro. A gente sabia que a gente precisava ter caixa para sustentar os altos e baixos do mercado, mas a gente sabia que ia dar certo. Era simples, né? É tipo uma receitinha de bolo. É só fazer isso, só ter persistência que vai dar certo. Vou cair, vou levantar e pronto. Mas hoje, eu trouxe essa analogia aqui, ó. A gente vive num deserto. Tudo mudou completamente. A gente está vendo aí influencers de 13 anos que estão faturando muito mais do que nós, de mercado aí há muito mais tempo. A gente está vendo quanto o mercado se transformou. E é preciso renascer. É preciso brotar nas piores condições possíveis para que a gente efetivamente possa ter resultado no mercado. A gente, como empresário, tem sofrido há muitos anos com a baixa da economia e a inteligência artificial, ela está aí para a gente renascer, para a gente brotar e começar a aprender novas formas de trabalhar de uma forma mais fácil, com dados em mãos. E para isso, eu vou convidar aqui os meus sócios, André Bernardes e Otávio Jardel, a gente vai falar um pouquinho aprofundado a respeito desse tema. Bom dia! Sextou, né, gente? Pessoal, eu sou o André, vou conversar com vocês sobre IA e vou fazer alguns combinados antes, tá? Se tem uma coisa que me decepcionava muito quando eu participava de curso e palestra, é que a gente chega assim, nossa, vou aprender alguma coisa nova. Aí o palestrante trazia um exemplo da Coca-Cola, da Apple, e a gente falava, nossa, que legal. Aí chegava na nossa empresa, nosso caixa, a nossa equipe, tá, e agora? Como que eu aplico isso, né, no meu dia a dia? Aí vem aquela decepção. Então, não vou trazer nenhum exemplo de grande empresa. Outra coisa, como a gente tem pouco tempo, e falar de IA, se a gente ficasse 3 horas aqui ainda era pouco tempo, então vou deixar as perguntas para o final, tá bom? Mas teremos algumas interações. Bora lá falar de IA, então? Gente, então existe um rapaz, um jovem, que há 10 anos atrás saiu da faculdade falando, vou mudar o mundo com a faculdade, com a comunicação, né? E no primeiro emprego pós-faculdade, a gente começou a falar de Orkut. Orkut para as empresas. Pensa. Aí depois começou a entrar o Instagram. Aí esse jovem rapaz resolveu criar uma agência com um sócio. E na época eram os pacotes, 3 posts por semana ou 5 posts por semana. E aí tinham os valores. Quem quisesse pagar mais tinha 5 posts por semana. Esse jovem, em 2020, se juntou com outro jovem que também tinha uma agência assim, só que aí veio a pandemia. Aí começou o tal do TikTok e o Reels. Tá, então a gente teve que começar a sair para começar a gravar vídeos. Beleza. Então a gente teve um tempo para se adaptar. 2023, esse jovem, que já não é tão jovem mais que sou eu, juntamos com a Jéssica. E aí ele já começou outras redes sociais bombando. Só que todas essas mudanças que a Jéssica falou sobre adaptação, a gente tinha um tempo de maturação. E agora com a IA, provavelmente o que eu falei com vocês aqui, alguma coisa já desatualizou. E eu montei isso ontem à noite, tá? Então, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas por aqui o mundo mudou. Por aí mudou também? Vocês acordaram, parece que passou um trem em cima da gente, assim? Porque por aqui o mundo mudou e mudou muito. E o que está rolando neste exato momento? Antigamente a gente tinha aquela dúvida assim, tipo, a TV vai competir com a internet? Vai acabar o rádio? Vai acabar o impresso? Então a gente tinha essa guerra entre o novo e o velho, mas a gente tinha um tempo de maturação. O problema é que agora o novo está ficando velho assim muito rápido. Não sei se vocês viram o vídeo de divulgação que a gente fez de uma robozinha, a Bli, não sei se vocês chegaram a ver que nós criamos essa semana. É uma robozinha que nós criamos na IA para divulgar essa palestra. E nós criamos essa robô mês passado, em uma outra plataforma com a tecnologia que tinha mês passado. Ou seja, já está desatualizado. Porque o que a gente fez agora ficou muito mais incrível. Então a gente está nesse momento, nessa guerra entre o velho e o novo. E o pior, que não é só de tecnologia, é geracional. Nós estamos aí com um problema geracional. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa aqui está com dificuldade de arrumar alguém para trabalhar dentro da empresa. Estou mentindo?
Então, a gente está tendo muitos duelos ao mesmo tempo. E, além disso tudo, a gente tem que aprender IA. E aí fica aquela pergunta que as pessoas falam assim, será que a IA vai tirar o espaço do ser humano? Se eu for olhar a formação que eu tive em jornalismo e comunicação, eu já estaria fora do mercado, porque o que eu aprendi na faculdade a IA já faz. Então, sim, ela vai tirar espaço do ser humano. Porém, com aspas. E é o que nós vamos conversar, tá bom? Mas, afinal, o que é IA? Isso aqui tudo é IA. Só que o ChatGPT, ele não criou a IA. A IA já existe há muito tempo. Na aviação, na marinha, na telefonia, na tecnologia. Hoje ela está se tornando mais acessível e presente dentro da nossa rotina. Mas tudo isso daqui é IA. Então o ChatGPT é uma. Então aqui a gente está falando de empresas, nós estamos aqui hoje direcionando para empresas. Se eu falar só do ChatGPT, talvez o ChatGPT não é o que seja ideal para vocês. Então o que a gente precisa entender neste universo de IA, o que é que serve para a gente? Porque às vezes você contrata uma plataforma que não é de IA, mas ela tem a IA para poder facilitar a gestão daquela ferramenta. Então vamos lá. O que a IA faz? Dentro do nosso contexto. Dentro do nosso contexto aqui de empresas. O que a IA faz? Ela cria, ela aperfeiçoa processos, ela ajusta o nosso tempo, as coisas ganham tempo. Ou seja, quando a gente começou a ouvir falar do ChatGPT, lá em 2023, num domingo, o Fantástico solta essa bomba à noite, mostrando eles fazendo uma matéria com o ChatGPT. No outro dia eu já olhei para a Blue e falei assim, nossa, será que eu mudo uma padaria aqui? O que eu faço? Porque, ferrou, né? Então a gente tinha esse medo, mas aí a gente entendeu que a IA vai muito além disso. Então vamos lá. Dentro do nosso contexto, ganhar tempo é ótimo, acho que todo mundo aqui quer ganhar tempo. Acho que todo mundo aqui precisa ganhar tempo, precisa ter processos mais claros, precisa ter economia, como a gente está tendo dificuldade de mão de obra, então pode ser uma ajuda, tá? Mas essa questão de, não, vou trocar funcionário por IA, é meio questionável. Porque o principal para nós aqui, dentro do nosso contexto, é esse aqui, ó. Dados. A IA nos traz dados. Para o nosso contexto, traz dados. Por que eu estou falando para o nosso contexto? Porque a IA tem para tudo. Então, não dá para a gente sair contratando tudo que a IA fala, a IA para mim serve. Não, a IA, ela traz para mim dados. E por que os dados são importantes? Porque ela traz dados do que a gente quiser, e eu vou mostrar para vocês um exemplo. Só que se nós não sabemos formatar esses dados, eles são só peças soltas, e a gente fica perdido. Então a gente precisa, aí onde entra o ser humano, onde a gente precisa de pessoas que entendam de IA para poder pegar e juntar esses dados. Por quê? Ou os dados vão ser peças soltas, ou esses dados vão ser usados de forma errada. E o que é pior ainda, você ter bons dados na mão e usar eles de forma errada. Aí que está o perigo. Então, como que a gente faz esse treinamento? Como que a gente aperfeiçoa pessoas para estudar IA? É estudando, gente. É estudando a IA, é estudando dados, é estudando inteligência de mercado. Em 2017, o Fantástico fez uma matéria sobre um hotel no Japão, onde todos os funcionários eram robôs. E é bem bizarro, porque, por exemplo, a recepcionista era um dinossauro, e era coisa assim, tudo robô. Aí tinha o robô da recepção, tinha o robô que levava as malas para o quarto, e ao lado tinha um restaurante, uma hamburgueria também robotizada. E eles falando da precisão que o robô fazia o hambúrguer, todos saíam com a mesma temperatura, o mesmo sabor, o mesmo prazo, enfim. Incrível. E aí o repórter perguntou por que eles estavam investindo na robótica no Japão. Então eles falaram que a população do Japão estava envelhecendo, então não tinha mão de obra. Então no contexto dele eles precisavam de gente para trabalhar, então eles criaram os robôs. Aí ele fez uma pergunta que para mim marcou muito, que já influencia o nosso ano de 2025. Qual é o futuro da humanidade diante da IA e da robótica? A criatividade. E a criatividade é o ser humano. Porque a IA nada mais é do que um monte de dados. A criatividade é outro tema, outra palestra, é outra conversa, mas se tem uma coisa que bloqueia a criatividade, então se vocês precisam de uma equipe engajada, que seja criativa, ou uma empresa, uma agência como a Blue, que seja criativa, vocês têm que entender que a coisa que mais bloqueia a criatividade é não aceitar o erro. O erro
é a coisa que mais bloqueia a criatividade, porque nós vamos errar, mesmo com a IA. E a gente tem que aceitar o erro, a gente tem que aprender com o erro, não bloquear o erro. Porque se a gente precisa de pessoas criativas, a gente tem que dar esse espaço para o erro. Então isso é muito importante, treinar pessoas e aceitar que elas vão errar. Porque a tecnologia, a IA é toda nova. Então, hoje é uma coisa, amanhã já é outra, e de amanhã já é outra. Então, realmente é muito difícil da gente acompanhar. Então, nós precisamos de pessoas criativas e pessoas que entendam de dados. Então, basicamente, aqui tem muito texto, mas eu vou explicar para vocês. Não precisam ler, que eu vou explicar para vocês o básico, isso que é um glossário super básico que a gente trouxe da IA, para vocês entenderem que ela é muito mais que um chat GPT. IA, inteligência artificial, é a tecnologia que simula a inteligência humana, certo? É isso. Outro termo que é importante, IA generativa. O chat GPT, que a gente fala hoje, que é o mais famoso, ele é uma IA generativa, porque ele gera textos, imagens, vídeos. Então, sempre que vocês ouvirem falar generativa, é porque ela gera alguma coisa. E o que é importante? Será que a minha empresa está precisando de uma IA que gera texto, vídeo? É isso que eu preciso? Então, isso que é importante vocês entenderem que IA generativa, ela é um perfil. Agente de IA é uma IA que age por conta própria. Então, hoje, por exemplo, lá na Blue, nós criamos agente para o cliente. O cliente quer um agente dele dentro do chat GPT, treinado para responder coisas para ele. Enfim, se vai responder para o cliente, para ele, para a equipe, nós treinamos. Nós temos aqui o prompt, que é o mais importante, que é o texto, é o comando, como que você vai pedir para a IA para te dar aquela informação que você precisa. E é aqui que muita gente trava, porque não é só assim, eu quero que você me fala projeção comercial de 2026. Ele vai pegar os dados todos que ele tem ali e vai soltar uma coisa aleatória. Você tem que ser mais específico. Então, hoje, temos pessoas, e eu falo lá da Blue, porque hoje a gente tem uma equipe de tecnologia, né, que é especializada em prompts. Então, a gente sabe escrever um prompt para a gente não perder tempo. Outra palavra importante, IA integrada. A IA integrada é quando você integra a IA a alguma plataforma sua de CRM, alguma plataforma de vendas. Então, às vezes você já vai contratar uma plataforma de CRM que tenha a IA, ou você vai ter que integrar alguma que você já usa, enfim. Tá? Então, essas são as mais importantes. E, por fim, tem essa daqui, Fine Tuning, que é quando você especializa o modelo de IA com seus próprios dados, que é basicamente você criar um agente para você. Tá? E aqui a gente tem, por exemplo, o agente autônomo, que é um nível avançado, que eu mesmo ainda não tive um contato próximo, que é a IA que responde e age por conta própria. Mas ela já existe. Então, qual é o primeiro processo? Qual é o processo ideal para você colocar IA na sua empresa? Primeiro, analisar qual é o problema que você quer resolver. Não vamos conseguir resolver todos. É vendas, é atendimento, é dados. O que você precisa? O que está rolando na sua empresa que você não está conseguindo resolver? Qual é o seu problema hoje? A gente faz essa pesquisa. Define a IA. Aí a gente vai entender qual que é a IA que nós vamos colocar para rodar naquela empresa. Contratamos a IA. Outra coisa, as pessoas acham que é de graça. Sim, tem muitas IAs que geram coisas de graça, mas todas elas têm o pacote pago. Se tem o pacote pago, logo tem entregas melhores, tá bom? Depois a gente estuda a IA. A gente vai colocar informações, vai treinar a IA. Só que quando eu falo de treinamento, não é só a IA que precisa ser treinada, é a equipe que vai usar também. A equipe precisa entender de tecnologia. Hoje em dia, se vocês querem ter acesso a isso, vocês vão ter que entender de tecnologia, nem que seja o básico, ou pagar alguém que entenda. Mas é importante vocês entenderem também, para vocês saberem todo o processo, como cobrar. Por exemplo, quando eu falo de dados, uma coisa que a gente faz lá na Blue é tráfego pago. Alguém trabalha com tráfego pago aqui? Já faz post patrocinado na empresa de vocês? E aí o que acontece? A gente chega para o cliente e fala, olha, o número foi incrível. O Otávio que apresenta os relatórios, ele chega super feliz, os números foram incríveis, nossa, foram maravilhosos. Aí o cliente, nossa, mas eu não vendi nada. Isso é um balde de água fria que a gente pergunta, tá, mas o que aconteceu com esses números aqui? O cliente não tem os dados. Ele não tem um CRM, uma plataforma de automação que pega esses dados. Simplesmente os números chegam lá e se perdem. Por isso que hoje, para contratar um tráfego pago na Blue, tem que contratar um CRM. Ou contrata por terceiros ou contrata um dos nossos parceiros.
porque agora a gente só responde com o cliente me apresentando os dados. Porque eu preciso saber se esse cliente que chegou, esse número que nós geramos no tráfego, ele foi bem atendido, ele foi respondido a tempo, ele teve uma boa experiência, só assim eu consigo avaliar se funcionou ou não funcionou uma campanha. Não existe esse negócio, não vendi. Não vendeu por quê? Dentro deste processo aí tem 1 milhão de coisas. Então aqui a gente treina IA e a gente treina as pessoas para gerenciarem IA. Por fim, aqui a gente começa a coletar dados. A partir do momento em que ela está rodando, a gente começa a pegar os dados e começa a fazer as melhorias que são importantes para a IA funcionar. Com esses dados, a gente vai montando o nosso quebra-cabeça e assim seremos os reis e os líderes do mercado que a gente atua. Parece ser muito simples, né, esse processo, mas não é. Mas para a gente conseguir, hoje, no mercado de hoje, se destacar, a gente precisa entender de dados e tecnologia. Alguém aqui não ama tecnologia? Todo mundo ama tecnologia? Sou apaixonado. Você é apaixonado? Eu também sou, adoro. Mas realmente, por que eu falo que tem gente que não ama tecnologia? Por causa da rapidez que as coisas são, sabe? Então, por isso que hoje a gente tem que pensar nisso praticamente 24 horas por dia, porque muda. O que eu estou falando aqui hoje, segunda-feira, já mudou. Tá bom? Vamos lá. Vou mostrar para você sobre a importância dos dados. E eu vou apresentar essa IA, que chama Manus. Alguém já conhece essa ferramenta? Ela também é uma ferramenta generativa. Ela é estilo ChatGPT, porém ela é mais complexa. Aí eu quero pegar para uma pessoa. Quem levantar a mão primeiro? Quem quer? Ninguém quer uma estratégia de marketing? Você? Qual que é a sua empresa? Fala mais alto, Lu. Então vamos lá, Otávio. Então coloca aí, por favor, Otávio. Gere uma estratégia de marketing. Pode colocar de julho a dezembro de 2025. Mente sincera, consultoria? Para mente sincera, consultoria. É consultoria de quê? De gestão financeira. Qual é o seu maior problema hoje? Hoje o maior problema são as pessoas entenderem a necessidade de ter a gestão financeira. Que precisa cuidar do dinheiro assim como cuida do seu corpo. Você está em Divinópolis, região. Divinópolis, região. Pede uma estratégia completa, online e offline. E bora dar play. A gente não vai ver tudo, porque esse Manus ele demora um pouco para criar, vocês vão entender por quê, na hora que o Otávio der o play aqui. Pronto, pode ir aqui. Não, pode ir na setinha aqui. Isso. Vamos ver se ele vai fazer alguma pergunta, porque geralmente ele faz algumas perguntas antes. Mas o que acontece aqui? Vocês vão ver quando ele começar a trabalhar que o Manus, ele é uma IA multi-agentes. Eu expliquei o que é agentes. Alguém arrisca me dizer o que é uma multi-agentes? Multi-agentes, aqui, ó. Manus está funcionando, pesquisa de mercado. O que acontece? Aqui são vários agentes trabalhando ao mesmo tempo. No ChatGPT a gente tem um. Você está ali perguntando. Aqui são vários trabalhando ao mesmo tempo. Então, beleza, ele está funcionando e fazendo a pesquisa de mercado. Eu acho que ele não vai fazer nenhuma pergunta aqui, ó. Ele já está acessando o painel econômico detalhado de Divinópolis. Vamos voltar para a apresentação. Na hora que ele terminar aqui, a gente volta. Tá bom? Então vamos lá. Enquanto o Manus trabalha, vou explicar para vocês a importância dos dados. Isso daqui é uma ferramenta de CRM. Quem tem CRM hoje na empresa? 2. Só 2? Gente, isso daqui é vida. Isso é uma das plataformas de automação e de dados que a gente precisa ter nas empresas. Por exemplo, aqui, sabe aquele e-mail que você recebe daquela empresa que você cadastrou, te dando uma dica, uma notícia, não sei o quê?
Aí você clica nesse e-mail, depois você recebe outro, e vai recebendo outro. Aqui, ele vai guardando todas essas informações. Porque, geralmente, para você ganhar aquele e-book que você gosta, você tem que ceder seu e-mail, seu telefone e sua cidade, certo? Aqui ele vai guardando todas essas informações e criando o famoso funil de vendas. Então, tipo, a gente vai ter aqui proposta enviada, sem contato, primeiro contato, enfim. Você cria da forma que você precisar para o seu negócio. Aonde que a IA entra? Ela trouxe os dados e você cadastrou. Pronto, beleza. Então, a Jéssica, ela entrou no e-mail falando que ela tem muita dificuldade de fazer stories todos os dias. Eu soltei esse e-mail. Depois ela entrou no meu site, porque ela gostou muito do e-mail, e ela foi lá no serviço de inteligência artificial. Depois ela recebeu um outro e-mail, porque tudo isso é automático. Então, tipo, quando eu faço uma automação, eu coloco o e-mail, disparo o e-mail. Se a pessoa clicou nesse e-mail em tantos dias, isso é só um exemplo básico, tá? A pessoa vai receber um outro e-mail. Para quem recebeu e não clicou, vai receber outro. E assim, eu vou criando caminhos, eu vou criando esse funil. Então, quando a Jéssica chegar no ponto de estar madura para conversar com a Blue, eu tenho um tanto de informação sobre ela. Eu não tenho só o telefone e o e-mail. Eu sei que ela não gosta de gravar vídeo. Eu sei que a equipe dela tem dificuldade com tecnologia. Eu sei de tudo. Então, quando eu entro em contato com a Jéssica, eu chego conversando com ela como se eu conhecesse ela. Porque eu tenho dados. E aí isso é muito diferente eu chegar assim, Jéssica, você tem vergonha de gravar vídeo, você tem uma equipe hoje reduzida, tal, olha uma solução que nós temos, enfim. É claro que eu estou falando aqui de uma maneira bem rasa, porque a gente tem que pensar na experiência do cliente de uma forma mais interessante, né? Porém, é muito melhor eu chegar assim do que falar, olha, eu tenho uma agência e oferecer esse serviço. Entendeu? Eu conheço a agência. E aqui, isso daqui, então, tipo, dentro do CRM, o CRM é onde que ele vai coletar esses dados, onde que a gente vai centralizar esses dados e vamos fazer o progresso. Então, por exemplo, a Jéssica está aqui, eu enviei a proposta. Ela não abriu a proposta. Faz 3 dias que eu mandei. Então, esse cardzinho vai vir para cá, por exemplo. Então, daqui 3 dias, o meu comercial sabe que precisa de mandar uma mensagem para ela. Então, todas essas plataformas têm a IA que vai me lembrar ou que vai mandar automático, enfim. Uma mensagem qualquer, tipo, oi, Jéssica, estamos aguardando o seu contato, ou eu mando uma piada, sei lá, o que eu quiser criar. Então, isso daqui é a forma da gente pegar os dados de forma inteligente, colocar na tela e falar assim, ah, beleza, então chegaram tantas pessoas daquela campanha que eu fiz, tantas pessoas abriram e-mail, tantas pessoas clicaram no WhatsApp. Então, basicamente, isso daqui é uma das automações possíveis. Nós temos automações de WhatsApp que envia mensagem, mas sem ser aquelas mensagens chatas. Hoje, lá na Blue, a gente trabalha com uma plataforma que a pessoa, por exemplo, você postou no seu Instagram e falou assim, comente eu quero e receba uma promoção exclusiva. A pessoa comenta eu quero, a automação já manda para ela, já capta os dados, e lá também a gente sabe os contatos, o e-mail, o que a pessoa interagiu. Então, enfim, aí a gente precisa da inteligência humana para pegar esses dados e falar assim, então esse daqui vai para este caminho. Né? Então, quando a gente cria uma sequência de e-mails, um fluxo de mensagens, eu não só crio um fluxo de mensagens, isso é muito fácil. Mas eu preciso falar, tá, então beleza, se a pessoa clicar aqui, é uma pessoa que tem que vir para cá. Então eu vou criar uma tag, vou marcar essa pessoa. Então lá na Blue, por exemplo, a gente vai deixar um QR Code aqui no final, quem acessar e quiser entrar em contato com a gente, vai ver. Se você responder lá assim, tenho agência, conheço a agência, já trabalhei com a agência, você vai para um fluxo de mensagem diferente de quem não tem. Porque quando chegar lá na Blue, eu sei quem já passou por agência, quem nunca passou por agência, e aí eu vou saber quem eu preciso de explicar mais e quem eu já posso ir direto ao assunto. Então, esse é o poder dos dados, tá certo? André, só para complementar o que você falou, hoje a gente tem até ferramentas de CRM, a gente estava conversando com o Gustavo, né, agora de manhã em relação a isso, que faz, dentro desse fluxo de CRM, faz a análise de como que foi o atendente. Como que foi o atendimento? Foi bom? Foi ruim? Precisa ser melhorado? Esse fluxo aqui foi incorreto? Tal vendedor já está há 3 dias sem dar resposta para um cliente. Então, até para fazer o acompanhamento de como que está sendo as vendas, já existe uma automação para isso. Então, olha como que a inteligência artificial pode atuar em diversos processos que vão ajudar no crescimento e no aumento das vendas nas empresas. Pois o Gustavo pode falar mais sobre isso. Essa solução que o Gustavo trouxe, né, e que a Jéssica está falando, é importantíssima. Porque, por exemplo, eu mesmo já vi, por exemplo, cliente falar assim, a campanha que vocês fizeram não deu retorno no tráfego. Aí a gente vai olhar dentro do que a gente tem acesso, que é o direct, por exemplo. Aí tá lá assim, a gente faz a propaganda desse microfone. Aí a pessoa pergunta, quanto é?
o atendente, R$ 80. Não tem um bom dia, não tem nada de R$ 80 e acabou a conversa. Então, quando você faz a análise friamente, a gente entende por que não gerou vendas. Então, você tem essa informação, tá, então o processo morreu aqui. É neste atendimento, foi nesta mensagem, foi na demora. Isso muda todo o jogo. Porque senão, até então, a gente fica na teoria. E aí a gente fica nessa teoria, tipo, eu tenho que investir nisso, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que dar desconto e não sei o quê. E às vezes é só mudar a forma de vender. Tá bom? Vamos lá, gente. Qual que é o futuro? A gente está falando de IA, de tecnologia, mas nós temos um futuro aqui que a gente acredita muito nele, que ele também é muito promissor. A IA vai substituir os humanos? Quem acha que vai? Depende. A IA vai substituir os humanos que não se adequarem à IA. Se a gente ficar lutando, isso vai acabar com o mercado de trabalho e não sei o que, ficar resistindo, tá fora do mercado. Se você conseguir estudar tecnologia, dados, pensar lógica, tudo, aí o jogo vai mudar, porque você vai fazer parte deste mercado. Nós não temos que criar IA, nós temos que dominar as IAs que estão sendo criadas. A IA, ela está trazendo para a sociedade agora uma coisa que a gente deixou um pouco de lado, porque até essa geração recente agora estava até questionando a importância de uma universidade. Porque o TikTok dá dinheiro, tudo. E quando você se depara com uma ferramenta que, tipo, eu tenho que pensar. E não é pensar, tipo, quero isso. Você tem que pensar lógico. Gente, pensar lógico. Não é todo mundo que tem essa capacidade justamente por não se estimular a ter essa capacidade. Então, gente, nós estamos diante desse desafio, né? Aí a gente precisa usar ela como uma ferramenta para nos ajudar, não para nos substituir. A gente tem que pensar acima dela sempre. Por quê? Se uma hora cai tudo, não tem mais IA, a gente não pode estar com o nosso cérebro fundido. Exatamente. Então, nós temos aí, facilita, mas continua escrevendo ali no caderninho à mão, continua lendo. E aí, beleza. Se a gente precisa, então, de pessoas pensando, aí onde que entra a questão do futuro? O ser humano. O ser humano é muito importante. Gente, tecnologia é imprescindível, mas já faz um tempo que nós estamos falando e eu vejo, e lá na Blue a gente vê isso com muita tranquilidade, assim, a valorização do ser humano. Eu iniciei a nossa conversa falando que uma das coisas que mais bloqueia a criatividade é vocês não deixarem as pessoas errarem. Vocês se punirem por terem errado. Isso é um perigo. Então, quando a gente está hoje numa sociedade que tem IA, mas também a gente está todo mundo tomando um Rivotril, tomando um remédio, surtado, não sei o que, tal, porque é tanta coisa, é tão acelerado que a gente chega, a gente quer tudo e a gente precisa de filtrar. Então, tem algumas inovações que, para a gente conseguir dominar a IA, são mais importantes. Então, primeiro, essas inovações que eu vou mostrar agora, para depois a gente conseguir usar a IA, tá bom? O ser humano é a maior inovação. Então, todas essas coisas aqui, respirar é inovador, ouvir é inovador, tempo livre é inovador, saúde mental é inovadora, desacelerar é inovador e a autenticidade é inovadora. Ler é inovador, escrever à mão é inovador, porque a gente não pode perder os nossos sentidos humanos, porque nós temos a facilidade da tecnologia. Porque com o tempo a tendência é a gente atrofiando mesmo, sabe? Então, tipo, ter o hábito de escrever à mão, de pegar um livro de papel, ler, assistir um filme sem o celular, deixar o filme terminar, andar descalço, natureza, essas coisas, porque nós ainda somos animais, então não tem como a gente fugir. Então, se a gente entrega tudo na mão da IA, é perigoso a gente se perder. Eu vejo muitos cientistas e pessoas falando que a gente pode viver uma nova pandemia de saúde mental por causa da IA. Então, por isso que isso daqui é importante, é por isso que a gente tem que nos incentivar as nossas equipes a respirar, ouvir. E quando eu falo ouvir, gente, para mim o que é mais importante é saber ouvir assim. Às vezes a pessoa está te falando, eu quero A, mas você está vendo que no olho dela está te pedindo é D. Esse é o ouvir, não é falar assim, eu quero A, toma A. Não, tipo assim, gente, a pessoa está pedindo é outra coisa que ela quer. Isso a IA não faz. Se você pedir A para IA, ela vai te entregar o A. O D, que a pessoa está falando assim, pelo olhar, é nós, humanos, que vamos fazer, tá bom? O tempo livre, a gente precisa ter tempo livre, sem pensar em ar, sem tecnologia, tudo, porque todas essas coisas que eu coloquei aqui é para fazer a nossa mente funcionar, nossa mente arejar. A IA nos proporciona isso, ter tempo para deixar a mente ficar mais arejada. E o principal aqui, gente, é a autenticidade inovadora. Sabe por quê? Porque a IA,
ela começou esses dias aí, todo mundo fazendo desenho japonês de si. Aí todo mundo vai lá e faz. Aí, de repente, começa um novo desafio, todo mundo vai lá e faz. E a autenticidade é você, tipo, isso faz sentido pra mim? É o que eu quero? Tem a ver com a minha personalidade? Então é você pegar a IA e trazer a sua identidade para ela. É você criar as trends. É você criar as tendências e não esperar que outras pessoas tragam isso. Faz sentido? Vamos voltar então lá no Manus. Otávio, vem aqui, por favor, e ver todos os arquivos nessa tarefa. Como que você chama? Juliette. Juliette. Então, beleza, então. Vamos ver aqui. Abre para mim um arquivo. Abre o estratégia de marketing primeiro. Deixa eu ver. Não, o vermelhinho. Isso, o PDF. Rola para ela, por favor. Só rola. Nós temos um sumário executivo. Peraí, vai devagar, que eu vou lendo aqui só os títulos. Aqui, ó. Pode subir. Vai lá no início. Então, aqui nós temos uma análise de mercado e contextos de Divinópolis, que ela fez. Nós temos perfil do público-alvo, só com aquelas informações que você me passou, tá? Perfil do público-alvo, pode ir. Principais dores e desafios identificados, análise de concorrência, objetivos e metas das estratégias, objetivos específicos. Agora pode ir rolando lá para baixo. Vai, deixa eles ver o tanto de texto. Isso aqui é um dos arquivos que ela gerou, tá? É uma parte da sua estratégia. Se eu te entregar... Aqui já deu 12 páginas. Pode ir. Vai até... 16 páginas. Se eu te passar isso que você lê, você já começa a conseguir aplicar essa estratégia de marketing? Consegue, certeza? Mas eu vou te passar. Eu vou te passar. Isso daqui, gente, é um documento. Não sei se vocês viram, tem mais. E aí, o que acontece aqui? Isso aqui foi as informações que ela passou. E eu vou te falar que você não vai conseguir fazer essa estratégia porque ainda faltam coisas. As informações que eu passei aqui são genéricas. Então, a gente precisa de criar um prompt mais aprofundado. Claro que aqui, por exemplo, sobre Divinópolis, o mercado, ele traz as informações, ok. Mas a estratégia, o que você realmente precisa, eu preciso saber o seu faturamento, eu preciso saber quanto você tem para investir, porque aqui com certeza deve ter uma propaganda no Vale Tudo, tá? Com a Maria de Fátima lá falando alguma coisa. Então, assim, alguma coisa vai ter aqui que vai estar fora do seu orçamento ou do seu time. Então aqui a gente fez uma coisa genérica. Isso é um documento que ele gerou. Da sua estratégia tem mais. Isso aqui tudo, ó, cronograma detalhado, templates de conteúdo, tudo isso aqui faz parte da estratégia. É muita coisa. E aí, esse muita coisa é onde que as pessoas piram. Porque a gente tem que, lá na Blue a gente tem um lema, começar do básico. Então qual é a sua dor básica agora? Aí nós vamos começar por ela. Ótimo, a gente tem esse documento aqui. Você pode ficar o final de semana lendo ele. Mas a gente tem que extrair o que a gente pode começar a fazer agora. Isso aqui é básico. E a gente começa a partir disso daí. Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês. A gente quis trazer isso aqui na prática para vocês verem que hoje nós temos essa ferramenta aqui, que eu gerei uma estratégia de marketing de 6 meses conversando com vocês aqui. Só que tem muita informação. Eu tenho certeza que se a gente tivesse tempo e fosse ler aqui agora, essas 16 páginas virariam 2. Tá? Se a gente fosse olhar a realidade, virariam 2. Então, por isso que a gente tem que saber fazer os comandos, porque senão a gente perde tempo lendo, crédito, porque gasta crédito que a gente tem expectativa, ou senão a gente pega esses dados e monta um quebra-cabeça errado, que é muito pior. O André falou a respeito do vai usar créditos, né, quando a gente faz pesquisa, porque diversas IAs, você compra créditos para conseguir fazer as pesquisas, para conseguir fazer o trabalho. Então, as boas IAs não são de graça. Então, é uma coisa que a gente precisa ter em mente. E a implementação das estratégias que a IA sugere também não são de graça, né? Então, esse planejamento aqui, que foi feito, né, rapidinho e tal, esse resumo, ele exige um investimento de 12 mil. Será que o cliente tem esse investimento na mão, disponível nesse momento? Ou será que a gente precisa começar do básico e fazer uma estratégia mais barata para esse início? Né? Então, tudo isso são coisas que, quando você vai começar a trabalhar com IA, precisa ter isso em mente. Precisa saber que sim, vai exigir investimento e que crescer e implementar as estratégias vai exigir mais investimento ainda. Não é de graça. Por isso a gente começa pelo básico. Entender a estratégia é importante, mas a gente tem que começar pelo básico. Porque se a gente for querer resolver um mundo, ela me passa um mundo aqui.
mas eu preciso entender por onde eu começo e começar de um ponto. Esse investimento que a Jéssica falou para fazer essa implementação, porque não é só em 3 perguntas que eu gero uma boa estratégia de marketing, é através de uma imersão. Eu preciso entender o que está acontecendo, porque às vezes o cliente vai falar assim, a agência que eu contratei para tráfego não está me rendendo, só gasto e não traz retorno. Aí você vai ver, ela não precisa de trocar de agência, ela precisa de trocar de atendente. E quando a gente fala de marketing, gente, marketing não é post. Marketing é muito mais. Então, quando vocês falam assim, eu quero uma agência de marketing, beleza. Aí a gente vai lá e passar a estratégia de marketing. Dentro da estratégia de marketing, por exemplo, eu posso falar assim, olha, o seu ponto de venda tem uma escada, e essa escada, já existem estudos que psicólogos contam que... eu aprendi isso aqui nessa CDL, no curso aqui. Que a escada, ela pode ser um empecilho mental para a pessoa entrar na sua loja. Então, vamos mudar de espaço? Vamos alugar uma outra loja? É marketing. Então, assim, então não é post. A pessoa fica, é post, tráfego, post, tráfego. Então, por isso que o investimento é interessante, que o olhar que a gente tem para gerenciar IA é esse. Olha, tá, então a gente tem essa empresa, o atendimento é assim, assado, a loja funciona assim, não tem climatizador, enfim, não tem um ar-condicionado, o atendimento é dessa forma e tal. E aí a gente vai extraindo realmente os problemas e manda para a IA. Aí ela gera a solução certa daquilo que a gente precisa. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem vindo nos prestigiar hoje. Espero que vocês saiam daqui inspirados. Não dá para ensinar coisas, mas mostrando que existem caminhos possíveis. Isso para a gente já conseguiu o nosso objetivo. E vão acompanhando a gente no Instagram, que a gente vai estar sempre postando novidades, né? O que a gente está vendo aí de tecnologia no mercado. A partir dessa semana, vem muito mais coisa por aí, muita informação que a gente vai trazer no nosso Instagram. @SomosBlue. Com 2 Os. BLO. Obrigado.